Olá, estudante da mediação! Olha aqui quem está aqui. Opa, calma aí, diretor. Quem está aqui comigo, aqui do lado, virtualmente, quem será? Professor Vitor. Tá desse lado aqui, não estou sozinha. Mas hoje a aula é comigo, estudante da mediação tecnológica, professor presencial, que está aí nos todos os cantinhos do nosso estado de Rondônia. Vamos aprender com a nossa disciplina maravilhosa, escolhida por você, estudante da mediação tecnológica. A nossa disciplina, Língua Brasileira de Sinais. Qual é o número da nossa aula de hoje? Aula 13.1. Qual será então o tema da nossa aula? Vamos lá então, senhor diretor. Qual será o tema da nossa aula? O que será? O que sugere isso para vocês? Essa imagem aí no nosso slide. Volta aqui, senhor diretor. O que será? Será então, curiosamente, o meios de transporte em libras. Como é que seria então? Como é que eu digo para alguém que está aí em Jaru, aprendi recentemente que sinal de Jaru é esse? Olha que interessante, né? A evolução linguística, né, que existe na língua brasileira de sinais, como qualquer outra língua. Eu fazia Jaru assim. E aí encontrei então uma surda e ela falou que Jaru, por conta dos povos indígenas que tem Jaru, aqui. Mas voltando aqui para nossa aula. Se alguém aí de Jaru quer vir para Porto Velho, e aí como é que eu vou fazer elaborar isso em língua de sinais? Ah, professora, muito fácil, né? Eu vou e digo que posso vir a pé. E vai demorar, hein? Vai demorar, se você vir a pé. Mas como é então que eu digo um outro sinal em língua de sinais para o surdo que está em Jaru e quer vir em Porto Velho? E eu aqui com meu colega surdo. E não, a pé não, você vai dizer, é louco? Vai vir a pé? Muito distante? Não. Então hoje nós vamos aprender os meios de transporte. E junto com o meio de transporte, alguns sinais que é muito importante para o trânsito. E no final, nós vamos fazer um pequeno diálogo aqui. Vocês também vão fazer atividade aí para fixar esses sinais e depois irão elaborar uma atividade conosco. Vamos lá então para a nossa aula. Como é que seria então esse sinal aqui? Meios de transporte. Seria, olha aqui o sinal, várias coisas, né? São vários. Tem só um transporte. Olha que lindinho esse movimento. Adoro esse robozinho aqui comigo. Não tem só um transporte, são vários transportes. Então eu vou fazer esse sinal aqui. E transporte? Transporte. O símbolo de transporte é de um dos transportes, do que eu faço esse e esse aqui, simbolizando essa variedade que tem. Vamos lá então para o nosso primeiro transporte. Ah, isso é fácil. Ah, professora, isso eu já sei, né? Tem um volante e eu faço esse movimento aqui. Ou seja, ele é bem icônico, verdade. Tem só esse sinal para carro? Não. Algumas regiões fazem esse sinal aqui. Então, eu tenho esse sinal aqui, né? Imagino aqui o volante de um caminhão, né? Que é um volante grande, né? Seguro o volante e faço esse movimento. Ai, gente, tô sentindo falta do Vitor. Porque o Vitor toda hora fica aqui me chamando de maravilhosa, né? Me chamando de idosa, na verdade. Tô sentindo falta desse menino aqui comigo. Para essa troca aqui. Eu ia perguntar para ele, você conhece o sinal? Né? Eu já tenho que fazer a minha voz
e a voz do Vitor. Aí o Vitor diria assim, eu acho que sim, existe esse sinal aqui também. Então vamos lá, carro, carro. Nós usamos aqui carro, nesse movimento de volante. Um outro, sim, então o surdo lá de Jaru. Voltamos do contexto de Jaru. Vai vir de carro ou ele vai vir de ônibus? Como é que então seria o sinal para ônibus? Então, se o carro é aqui, que o volante é pequeno, então o ônibus, que o volante é grande, vai ser assim, então, o sinal? De jeito nenhum. Como é que seria, então, o sinal para esse transporte? Ônibus. Ônibus. Se o Vitor estivesse aqui, Vitor, você conhece outro sinal, Vitor? Aí o Vitor ia dizer assim, conheça, Aldelina, conheça outro sinal. O outro sinal que eu conheço é esse aqui, para ônibus. Verdade, Vitor? Tem esse sinal aqui e também tem esse sinal aqui, para ônibus. Mas para esse contexto de viagem, né? Se deslocando então aí dos nossos municípios maravilhosos, né? Os nossos estudantes aí de Guajará-Mirim, nossos estudantes aí de Vilhena, de Paraná, estudante surdo, estudante ouvinte, um grande abraço aí. Vindo então de Jaru, contexto de Jaru, para Porto Velho, é este aqui. Esse aqui é usado mais para o nosso coletivo, o ônibus coletivo. Então, vamos lá. É claro que sempre tem um contexto, uma frase, para a gente treinar o nosso vocabulário da língua de sinais. A pergunta seria: qual a cor do seu carro? Você já sabe como é que é a estrutura da Libras. Cor, seu, carro, qual? Olha a expressão. Qual? Eu estou esperando uma resposta. Repara na expressão? Então, vamos de novo. Qual é? Olha lá a cor do carro. Nós já ensinamos essa cor aqui, hein? Azul. Azul. Vamos, então, para outra frase. Eu não gosto de viajar de ônibus. Então, eu não gosto de viajar de ônibus. Aí eu podia colocar no final. E você? Vamos treinar a expressão facial, né? Então, eu não gosto de viajar de ônibus. E você? Se o Vitor estivesse aqui. E você? Aí eu já não sei a resposta do Vitor. Tá com saudade, né? Também tô. Por isso que eu tô falando nele o tempo todo. Saudade do meu amigo Vitor. Ainda continuando com nossos meios de transporte, aí nós temos o quê, então? Bicicleta. Isso é bem gestual, gente. Bem tranquilo de aprender. Então, bicicleta. De frente. Bicicleta. Temos outro. Moto. 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 Né? Também bem gestual, né? Aquele movimento de moto. Só que não precisa ficar fazendo o movimento. Quer dar ênfase? Pode fazer. Se não, só esse movimento aqui satisfaz a sinalização. E aí tem as frases. Vamos treinar a frase. Eu vou comprar bicicleta para o meu filho. Lembra que nós já ensinamos família, filho? Então, eu vou comprar bicicleta para o meu filho. Olha o arroba lá. Né? O arroba não define se
é masculino ou feminino. Então, eu não preciso colocar filho, só faço essa sinalização sem definir se eu tenho uma menina ou se eu tenho um menino, certo? A outra frase. Eu ir de moto, né? Ou vir, na verdade, né? Eu vir de moto. Quando nesse sentido de ir, eu posso incluir o próprio objeto, que eu vou explicar sobre isso aí em determinada frase aí. Então, eu posso ir de moto. Certo? Então, vamos lá. Vamos treinando as frases aí. Comigo, vamos lá. Repetindo. Comprar bicicleta para o meu filho. Não defino o gênero. De moto. Mas eu não quero vir só de Jaru, né? Eu quero vir lá do Rio de Janeiro. Quero vir de carro, vai demorar acho que uns 2 dias, eu acho. Então, qual é o meio de transporte que vai facilitar a minha vida aqui? O avião. Tem região, se o Vitor estivesse aqui, ia perguntar, Vitor, você conhece uma outra configuração usada em alguns estados do nosso país? Ele vai dizer, sim, Altarina, nós temos outras configurações para usar para esse sinal. Então, nós temos esse aqui, repara, com esse movimento aqui, avião. E algumas regiões fazem assim, também com esse movimento aqui. Tem essas diferençazinhas aí em algumas regiões. E esse aqui? Esse é mais difícil. Como é que seria, então, o sinal para esse aqui? Como é que seria aí? Hein, estudante da mediação tecnológica? Dá um retorno para a gente aí. Como é que seria esse objeto aqui? Vamos lá. Já falo. Vou primeiro fazer a frase. Vou deixar em stand-by para que vocês possam, assim, como é que seria, então, o helicóptero? Bom, daqui a pouco eu vou esperar a resposta de vocês. O avião está atrasado, né? Então, estou eu lá esperando o avião e nada. A hora passando. Então, eu uso essa configuração aqui. O avião. Essa ênfase que a gente dá do atrasado é na expressão, né? Então, para dar ênfase que ele está atrasado, o avião atrasado, tá certo? Então, como é que seria, então, esse aqui, esse meio de transporte? Ó. As bochechas. Fácil para mim, né? Que eu tenho as bochechas grandes, fica mais fácil de fazer o helicóptero. Então, eu vi o helicóptero perto do avião. Gente, que medo, hein? Mas eu vi, né? Eu vi o helicóptero pertinho do avião. Então, helicóptero. Ó, vou ficar esperando aí a sugestão de vocês de como é que seria esse meio de transporte aí. Outros meios usados. Opa, deixa eu passar, que passei demais. Trem. Nós temos sinal para trem. Trem. Aquela roda. Trem. Outro sinal para esse trem aqui. Trem, né? Trem da Madeira Mamoré. Então, o sinal do trem da Madeira Mamoré. Sinal para trem. Agora nós temos, né, em algumas regiões, se o Vitor estivesse aqui também, vamos pensar no Vitor aqui. Vitor, você conhece outro sinal para a palavra trem? Sim. Nós temos os trens elétricos do Rio de Janeiro. Então, como é que seria o trem lá na cidade do Rio de Janeiro, que é uma outra forma, né, que é o trem elétrico? Trem. Que é suspenso, né? Da estação de trem.
Então, conta da eletricidade. Trem. E o metrô? Muito parecido com o trem. Realidade também do Rio de Janeiro, sinais bem utilizados, grandes centros. Metrô, né? Por baixo. Metrô. Metrô. Então, o trem, ele é lento. Então, o trem, devagar. Mas o metrô, rápido. O metrô, eu não preciso fazer rápido. Mas se eu quiser dar ênfase, eu posso fazer também. O metrô, rápido. Mas fica redundante, porque eu já faço aqui, né? É dar ênfase à rapidez do metrô. Metrô, rápido. Agora eu quero fazer metrô rápido. Rápido. Ok. Vamos lá, então. Repararam que eu fiz assim, 2 sempre, né? Terrestre eu fiz, então, carro, né? 4 rodas e o ônibus. Depois eu fui para bicicleta e moto, né? Trem e metrô. Então, agora na área das águas. Canoa. Essa canoa aqui, então tem sinais diferentes. Tem essa canoa que é bem gestual, do remo, sinal de canoa. E tem algumas regiões do Brasil, caso o Vitor estivesse aqui, Vitor, algumas regiões do Brasil, como é que seria? Dá aí um exemplo. Tem esse aqui. Usa os 2 lados. E só um lado. Agora, essa configuração já não é um barco, né? Já é maior, a estrutura então seria maior. Então, essa configuração aqui. Algumas regiões fazem tanto para o barco quanto para o navio o mesmo sinal. O que eles mudam é o jeito de movimento da sinalização. Eles falam que o navio é assim, sem nenhum movimento, só com isso aqui. E que o barco, por ter as ondulações e sentir mais as ondas, seria esse aqui. Então, o barco seria esse aqui. Então, tem regiões que usam com o movimento barco e navio sem só o dedinho com esse movimento aqui. Tá errado? Tá certo, né? As regiões aí, cada um com a sua realidade. A nossa realidade desse barquinho pequeno é esse aqui. E eu sei que o surdo lá de Calama usa esse sinal aqui pro barco. Tenho certeza disso. E o amiguinho que está aprendendo Libras aí agora vai usar sinal de barco com esse aluno surdo, com esse colega aí surdo. Aí eu coloquei somente uma frase para contextualizar os 2, né? Escolher viajar barco ou navio. Qual? De novo. Escolho viajar. Posso usar esse aqui. Barco ou navio. Qual? Bora fazer agora com um barco diferenciado. Escolher viajar, barco, ó, movimento, ou só dedinho, empurrando a mão, navio, qual? Ok? Facinho, né? Também bem icônico, bem gestual. E agora vamos para o próximo tema, que também tem tudo a ver com transporte. É importante também fazer essa relação, né, com usar só vocabulário não basta, né? Em quais contextos que eu uso esses meios de transporte.
Então, surge o trânsito. Então, como é que seria trânsito? Então, trânsito, ó, sinal de carro e movimento. Quando a gente fala movimento, né? Movimento. Mas é o movimento de quê? Com esses dedinhos aqui, de pessoas. Então, de objetos, dos carros, mas também movimento de pessoas. Tem tudo a ver também com o conceito da palavra em língua portuguesa. Carteira de habilitação. Olha aqui. Carteira de habilitação. Facinho, né? Carteira, como é que é a configuração? Faça isso aqui, carteira de habilitação. Estacionar. Então, lembra, nós já demos aula sobre essas configurações de alguns verbos relacionados, acho que a segunda aula foi com relação a isso, né? O substantivo e alguns verbos correlacionados a alguns substantivos. Então, o carro é esse. Mas quando eu vou me relacionar a uma ação, ele já muda de configuração. Então, estacionar. Estacionar. E para. Ó, vou fazer de lado. Mão espalmada. Estacionar. Tá? Vamos lá. Faixa de pedestre e cinto de segurança. Faixa de pedestre, mão assim espalmada, né? E esse movimento aqui, ó. É o mesmo, lembra do movimento de trânsito? Só que aqui eu vou fazer aqui na frente com esse movimento aqui. Se o Vitor tivesse aqui, eu perguntar, Vitor, você conhece outros sinais para faixa de pedestre? Sim, conheço. Qual? Duas perninhas. Faixa e andando sobre a faixa. Também tem esse aqui no sentido de movimento, no mesmo sentido de trânsito. Cinto de segurança. Então, bem icônico, bem gestual, né? Como vários sinais que foram dessa aula. Então, pego aqui e puxo aqui. Pego aqui, como se estivesse pegando mesmo, e fecho em C, ó. Aqui. Cinto de segurança. O C, na primeira palavra aqui, cinto, né? Cinto de segurança. E aí sempre tem a participação aqui dos meus alunos do estúdio, porque eles não podem dormir, sabe? Para aprender Libras, para me ajudar quando eu estou interpretando. Às vezes tem ajuda. Semáforo. Então, no trânsito também tem a faixa de pedestre, precisa do cinto de segurança, precisa da carteira de habilitação e precisa o quê? Respeitar os semáforos. Então, semáforo, olha aqui, três cores. É essa aqui. Ó, aqui, ó, esse movimento aqui, ó. À frente. Ok? Muda a posição, ó, em cima, no meio e embaixo. Aí faz rápido. Semáforo. E aí eu te quero falar que o semáforo verde. Explicando então para o surdo o verde. Já sabe a cor verde. Então, uma luzinha verde. Sinal vermelho. Uma luzinha vermelho. E o amarelo. Uma luzinha amarelo. Mas eu quero dar mais ênfase, então, para o surdo, explicando para ele, então, que o verde, uma luzinha verde, pode ir. Uma luzinha vermelha, para. Então, dou ênfase à informação. Para. E ó, a amarela, né? Uma luzinha amarela, atenção aos olhos.
Atenção, tá? Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. De qualquer maneira, nos olhos. Atenção. Placa de trânsito. Placa, pare, né? E o sinal de proibido? Eu coloquei só o proibido, só esse sinal de proibido, que pode ser proibido estacionar, proibido parar e estacionar. E aí você vai usar os sinais que a gente já está aprendendo aqui. Então já sabe que a placa, pare. Sinal de proibido? Proibido. Placa, proibido. Você tem que dar ênfase, né? Porque não estou falando somente do proibir por proibir. Eu estou falando de trânsito. Então, se eu falo de trânsito, placa, proibido. Placa, pare. Então, proibido estacionar. Placa, proibido estacionar. Você já sabe o sinal de estacionar. Placa, proibido parar e estacionar. Então, você já tem toda a sinalização, vocês vão só utilizando, né, com esses dois principais aqui, placa de trânsito. Tem mais, mas vamos ficar só com esses aqui. Agora, para fixar, nós temos um diálogo que vocês aí, estudantes, irão fazer com o coleguinha, com o professor. Chama o professor aí, professor, vem aqui. Você vai ser o A e eu vou ser o B. Então, vai com o professor também, interage aí, professor, com seu estudante aí da mediação. Vamos lá. Olá. Você e onde? Olha a expressão. Você e onde? Aí eu respondo. Eu e faculdade. Quer ir junto? Eu, carro. Resposta. Eu quero. Perdi o ônibus. Você já foi, né? Preciso, urgente e faculdade. B. Meu amigo ter moto. Moto, rápido. Quer ir moto? Não. Obrigada. Eu junto você. Olha o ok. Ok, é o O e o K mesmo. Ok, vamos. Esse diálogo para vocês treinarem aí, né? Tem moto, tem ônibus, tem carro, né? Tem todos os sinais da nossa aula, certo? E o que vai ficar então para vocês mandar para nós aqui da mediação? Para mim e para o Vitor, né? Que o Vitor não está aqui hoje, mas ele vai lá olhar todas as postagens de vocês. E é claro que vocês irão marcar também o Vitor e a mim também. Vocês vão criar um pequeno diálogo, né, bem curtinho, com 6 frases, do jeito que eu fiz, bem pequenininho, envolvendo os sinais de trânsito, né, estacionar, proibido e tudo mais. Coloca também sinais de meio de transporte e vai fazer sozinho. Vocês perceberam que ao longo da aula eu estava imaginando o Vitor toda hora aqui, aí eu perguntava, e você, Vitor? E como é que seria para você? Aí o Vitor fazia isso. Isso. Vocês vão fazer isso. Nessa produção aqui, vocês vão fazer o diálogo e fazer sozinho. Olá! Olá! Viu a placa de parar? Ali? Você não parou. Aí eu falo assim, não vi, né? Não vi. Pois é, aí
Vou de novo, vou na rua. Você já sabe sinal de rua, lembra? Já aprendeu em outras aulas. Então, vocês podem criar vários diálogos aí e a gente vai ficar esperando. Vai gravar e postar e marcar os professores ministrantes. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Volta aqui, diretor, para mim. Coloca aqui nesse cenário maravilhoso. Olha só que maravilha. Essa era a aula de hoje. Meios de transporte, trânsito. É importante a gente respeitar o trânsito. Essa é a dica da nossa aula. E a gente vai ficando por aqui hoje, esperando que você marque, que poste. Mas fica aí um abraço para o estudante aí de Paraná, de todos os cantos do nosso estado maravilhoso, que é o nosso estado de Rondônia. Para os professores ministrantes, que é o nosso apoio, que são as nossas mãos, que é a nossa visão, né, em termos de libras, né? É a nossa visão, é o que está aí junto com nossos estudantes. Até logo, então, e tchau, tchau.